Olá! Hoje nós vamos dar continuidade à série Decotes. Atendendo a um pedido, uma inscrita pediu sobre o decote quadrado. O decote quadrado não tem mistério nenhum, a não ser o acabamento, que é um pouco diferente. Eu estou fazendo com manga posta, um exemplo, né? Uma blusa de manga posta. Eu tenho uma quantia de ombros, de pontos no ombro, que eu preciso respeitar, e o restante dos pontos eu vou tirar em linha de outra cor, ou até remalhar, se for o caso, que são a base do decote quadrado. Contei 32 agulhas da direita até o decote, que são os do ombro. E sigo reto até a quantia de carreiras que eu fiz na parte das costas, que são 110 carreiras. Carro em suspenso, porque tenho agulhas em suspenso aqui. Estou fazendo aproveitamento de lã e aconteceu um nó aqui no meu trabalho. Então, eu puxo o nó para o lado. Por que eu não deixo o nó no meio do trabalho? Porque ele aparece. E qualquer trabalho que tenha nó já perde qualidade. Então, eu sempre deixo o nó do lado e na hora da costura eu arremato esse nó, ele não fica perceptível. Vou seguindo até 110 carreiras. Chegando em 109 carreiras, porque daí eu fico com o carro à esquerda, já começo o ombro aqui. O ombro, tiro remalhando. Tiro da máquina e vou para o lado esquerdo fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. São 32 agulhas que eu preciso para o ombro, então eu já abaixo, em posição que elas comecem a trabalhar. Decote quadrado eu usei mais em blusas de linha. Blusa de lã eu não me lembro de nenhuma que eu tenha feito. Marco 60 carreiras que eu fiz aqui no início, né? Até essa altura foram 60 carreiras. Por que 60? Suponhamos que isso daqui seja a blusa de linha, não de lã. O decote quadrado não fica tão próximo ao pescoço quanto o decote redondo ou o decote canoa. Ele é mais baixo, porque a linha costuma ser para verão.
Então, eu já deixei mais carreiras dessa altura, do início do decote até o ombro. E a seguir reto até 110 carreiras e depois remalhar. Fazer o ombro e remalhar. Então, vamos fazer o acabamento do decote quadrado. Eu coloquei os pontos da base do decote. Ajusto a regulagem para a regulagem de acabamento, aqui 4.2. E 0 marcador de carreiras. Teço uma carreira e com o transportador de 3, eu vou fazer uma diminuição de cada lado. Mas não na última agulha. Eu transporto uma, acumulo uma, sobreponho uma e deixo duas para costura. Faço outra carreira, outra diminuição nos dois lados. Uma diminuição interna. Mais uma carreira, outra diminuição. Novamente. Seis carreiras feitas, aumento a regulagem para fazer uma marcação, uma regulagem mais alta. Fiz uma regulagem mais alta, retorno à regulagem 4.2 e agora eu vou aumentar. Com o transportador de 3, passo o ponto para o lado e faço aumentos internos, achando a alcinha do ponto do lado. Até completar as 12 carreiras aqui no acabamento. Deixo sempre uma sobra de linha para costura e tiro com barra limpa. Esse é o acabamento da base. Nós vamos precisar costurá-lo para depois costurar cada lateral. A lateral eu ponho as alcinhas, já que eu não tenho pontos, eu vou fabricar os pontos, ou seja, capturo todas as alcinhas que eu tenho para formar o ponto de trabalho. As costas eu vou fazer o acabamento em separado, que daí eu tenho nos dois ombros a costura de junção.
E aqui embaixo eu achei mais um ponto para ajudar na costura. Ajusto a regulagem para 4,2. Faço uma carreira. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no lado de baixo do decote. Eu vou diminuir primeiro na parte de baixo, né? Não preciso diminuir na parte de cima, porque aqui são as costas. Primeiro diminuo um ponto a cada carreira. Seis carreiras, esqueci de desmarcar aqui, mas eu marco agora. 6 carreiras, aumento a regulagem para fazer uma marcação e retorno. Agora eu vou, ao invés de diminuir, vou aumentar. Também interno. E tiro com linha de outra cor. Faço esses 2 cantinhos na outro lado também, na outra parte do decote também, costuro fechando eles, e depois de fechado, eu vou fazer a costura juntando, formando um biquinho. Ok? Eu vou fazer isso e já mostro. Então, depois de costurada a barrinha da base e da lateral, costura-se o acabamento aqui, juntando um biquinho com o outro, em ponto invisível, pelo lado direito, e depois vira no avesso e continua fechando. Esses fiapos todos que terminam a costura, você leva o fio bem longe antes de cortá-lo, não corte ele já de imediato aqui. Fazer isso nos 2 cantinhos, nas 2 partes do decote, e está pronto. Costurar a parte de trás também, e depois juntar ombro e ombro das costas e fechar. O decote quadrado eu costumava fazer em linha, em fio de verão. E o comprimento dele é o comprimento que a cliente pede. Às vezes querem um decote maior. Aqui foram 60 carreiras desde a cava até o decote. 110 carreiras no total. E isso você calcula, desde que ele não fique aparecendo, né, a parte muito baixo, ele vai acabar aparecendo o entremeio. Muito baixo fica feio. Mais largo eu não poderia deixar, porque eu preciso dos pontos para fazer o ombro, já que essa é uma manga posta. Fosse uma manga reta, o mesmo caso, eu teria que ter pontos de ombro também. Então, a largura do decote quadrado é o que sobra, tirando os pontos do ombro, é o que sobra. E a altura deve ser calculada de acordo com aquilo que a cliente quer. Também pode ser feito um decote quadrado nas costas, em blusa de verão. Aí ele pode ser mais profundo também, certo? Esse biquinho que nós fizemos aqui com aumentos e diminuições internas
também é feito quando o decote é em V. O decote em V precisa de um acabamento. Aquele pontinho onde ele forma o biquinho de baixo, precisa ser feito dessa forma também, com acabamento, diminuindo e aumentando depois os pontos para fazer esse detalhe. Sempre interno, não na beiradinha, não na última agulha. Eu fiz com o transportador de 3, deixando 2 agulhas e acumulando uma. Que daí dá esse detalhezinho, esse efeito aqui. Fica muito bonito. Certo? Bom trabalho!